Conosco o deputado federal e pré-candidato a prefeito aqui em Guarulhos pelo PT, Alencar Santana. Obrigado aí pelo esforço, porque sei que a agenda não é fácil para estar aqui conosco. Eu que agradeço, Guti, o convite, a oportunidade de estar aqui contigo, com todos do Radar, que eu cumprimento também, todos que nos acompanham, enfim, uma satisfação. Alencar, nós vamos falar um pouquinho aqui hoje da conjuntura política, é claro, né? Ainda é um momento especial que os partidos políticos tomam decisões importantes, para que lado vão, para que lado vêm. Os pré-candidatos a vereador também se filiam em partido A, partido B, partido C. Mas vamos falar também da cidade de Guarulhos, né? Dos problemas que tem a cidade e das soluções que o senhor pensa em apresentar nesse processo eleitoral, já que é pré-candidato a prefeito. Mas vamos começar falando um pouquinho aqui do âmbito federal. Você é deputado federal, vice-líder do governo. Quais boas notícias para trazer de Brasília para Guarulhos? Olha, Guto, primeiro, o governo do presidente Lula, eu vi uma fala esses dias de um pré-candidato a prefeito, dizendo que ia cobrar o governo federal para trazer investimento para a cidade de Guarulhos. Olha, deu vontade de rir, e bastante. O senhor não quer falar o nome dele? Bastante, né? É mais uma fake news, porque se passaram 4 anos do ex-presidente e ninguém cobrou nada. Mas o presidente Lula não precisou nem cobrar, que ele já fez para a cidade de Guarulhos. E fico feliz como deputado federal de ter trabalhado e ajudado para que muita coisa acontecesse nesse período do governo federal aqui na cidade. E vou dizer de coisas que já foram anunciadas, que foram repassadas à cidade de Guarulhos, e agora depende da prefeitura, da sua agilidade, da sua competência, de fato concretizar. Mas foram as 904 unidades do Minha Casa Minha Vida, programa esse que tinha sido acabado pelo governo anterior. Então, aliás, eu marquei essa agenda em Brasília, no gabinete do ministro Alexandre Padilha, com o ministro das cidades, com representantes da Caixa Econômica Federal, todos os órgãos envolvidos no Minha Casa Minha Vida, convidei o prefeito diretamente, infelizmente ele não foi. Mas mesmo assim nós defendemos a cidade, afinal de contas o beneficiado será o povo, e Guarulhos voltará novamente a ter o Minha Casa Minha Vida. Bom, a obra do trevo e do novo trevo ali na altura, vamos dizer assim, da Jaco Pesco, no antigo centro de distribuição da Riachuelo, está a todo vapor, inaugura esse ano. É uma obra acompanhada pela Agência Nacional de Transportes, aliás, estive lá visitando recentemente com os representantes da agência, uma obra tocada pela concessionária, mas que o governo federal, desde o início de 2023, deu a ordem de serviço para que ela se realizasse, e eu também fiz gestão para que isso acontecesse perante o Ministério dos Transportes. 10 bilhões para que Guarulhos possa ter, de fato, o metrô, o tão sonhado metrô, uma luta que, inclusive, iniciei em 2013, na época deputado estadual, o movimento Guarulhos Quer Metrô, com grandes atos em Guarulhos, audiências na Assembleia Legislativa, audiências e reuniões perante a Secretaria Metropolitana de Transporte, também perante a presidência do metrô, e o governo federal anuncia, destina ao governo do estado, que é quem é responsável de fato, quem faz o metrô ou não, né? É o governo do estado, mas garante o recurso, a condição para que ele possa trazer a linha 2 até a cidade de Guarulhos. Então isso é algo concreto que o governo federal está fazendo, isso é do PAC. Da mesma maneira, recentemente, Guarulhos foi anunciada, foi contemplada para ganhar 2 novas unidades de saúde, uma policlínica e um CAPS. Era isso que eu ia te perguntar, porque o Radar de Notícias, como veículo de imprensa, recebe aqui quase todos os dias, para não dizer todos os dias, reclamação sobre saúde pública. São vídeos, por exemplo, da UPA Taboão ali lotada, superlotada, né? As pessoas até pro lado de fora ali, superlotada. O Hospital da Criança, UPA São João, lá no Hospital dos Pimentas, HMU, são muitas reclamações. E a gente sabe que não há solução fácil também, não é passe de mágica para se resolver a saúde pública. E aí você está trazendo essa informação que você, pela idade, tá? Você é um deputado federal, mas que o governo federal está sinalizando ou está destinando verbas para 2 equipamentos públicos e, além disso, já complementando na sua resposta, o que você pensa sobre a saúde pública, né? O que você propõe, o que você pretende apresentar à sociedade em relação à saúde pública? Eu só vou terminar essa resposta e falo novamente sobre a saúde. Primeiro, que a saúde é uma área muito delicada, muito sensível, muito importante, e o que a gente vê é um descaso completo aqui na cidade, né? Como você falou, UBS lotada, se vai no HMU tem problema, se chove, chove lá dentro. O Hospital do Pimentas com 2 andares sem funcionar, nunca inaugurados, e passaram-se 8 anos da gestão e nada aconteceu. E nós estamos trabalhando também o governo federal, já discutindo, porque a gente quer que aqueles 2 andares funcionem.
Lógico que a gestão direta do serviço público, da UBS, da UPA, do HMU, do Hospital do Pimentas, é da prefeitura. A gestão não é do governo federal. O responsável é a prefeitura. O problema é que o prefeito e sua equipe pouco administraram, né, pouco acompanharam de perto os problemas, e aí a gente vive esse caos. Filas, mau atendimento, está faltando até de pirona. Até de pirona. Você vai na UPA do São João, é uma lotação imensa. Você vai nas UBS, é o mesmo problema, quer dizer, algo básico, até de pirona. E aí o governo garante 2 UBSs, quem vai construir a prefeitura dizendo, mas é o governo federal. Nós atuamos lá para garantir também 2 novas UBS na cidade de Guarulhos, uma policlínica, que é um equipamento maior, especialidade, e também um CAPS. E além disso, na área da educação, uma escola de tempo integral, uma creche, e também na área do esporte, um centro poliesportivo comunitário. Então, quer dizer, são investimentos que estão acontecendo do governo federal aqui na cidade de Guarulhos. E aí, respondendo aquele pré-candidato que disse que ia cobrar o governo federal, falo para ele cobrar também o governo do estado, porque está na hora do Tarcísio fazer alguma coisa de fato pela cidade de Guarulhos, que a gente não vê, né? Alguns só falam, mas não fazem. Então, voltando, Guti, a saúde tem que ser prioridade. Ô, Guto, chamei do prefeito, olha só, quem sabe, hein, Guto? Por que não, hein? A saúde é uma área delicada, como eu falei, está abandonada, que precisa garantir uma melhor gestão, integração, um melhor planejamento e organização entre os diferentes equipamentos, porque a UBS é para fazer determinado tipo de atendimento, a UPA outro tipo de atendimento, o hospital outro tipo de atendimento, e assim vai, fazer exame, diagnóstico, né? Especialidade, mas o que não é justo é as pessoas esperarem dias, meses, eventualmente até anos, para poder fazer um exame, para poder ter o devido acompanhamento. Não tem sentido, né? O senhor pretende rever, por exemplo, essa questão das terceirizações na saúde? A saúde é para ontem, né? As terceirizadas tomaram conta. E é negócio atrás de negócio, sem uma preocupação efetiva com o atendimento. Eu entrei com 2 processos contra o prefeito. Um em relação ao contrato da Gerir, onde ele assume na sua defesa no processo. Vou deixar aqui uma pergunta para o judiciário. O prefeito assume naquele processo e de que eles viram uma matéria no jornal, numa revista, e que gostaram de um hospital em Goiânia e que foram lá, ele, prefeito Guti, secretário que assumiu, na verdade eles foram em dezembro de 2016, e o então e atual deputado estadual, o Jorge Wilson, visitar o hospital em Goiânia. Pré-candidato a prefeito também, o Jorge Wilson. Pois é, o candidato do prefeito, e lá visitou um hospital que era administrado pela Gerir e gostava. E lá, ele diz assim na defesa, lá nós gostamos e decidimos contratar a Gerir. Ora, como assim você decide previamente contratar uma empresa antes de abrir o processo? Qual a lisura desse processo? E ali começou toda a situação que ela ganhou para fazer a gestão do HMU, da Policlínica Paravente e do Hospital da Criança. Nós entramos com o processo, pedi depoimento pessoal deles, infelizmente o juiz desmarcou na véspera, fazem-se 2 anos e não marca novamente. Da mesma maneira daquele processo da Birigui. Lembra da Birigui? Sim. Onde o presidente dela foi preso? Gastou-se na Birigui, com a Birigui, mais de 330 milhões de reais da cidade de Guarulhos. Então, as terceirizadas não dá para continuar dessa maneira, um serviço precário, né? O trabalhador muitas vezes com dificuldade de receber salário, com atrasos, muda-se a empresa, o funcionário deixa de receber, as pessoas estão ali se dedicando, os trabalhadores, fazendo o seu serviço, mas muitas vezes acabam não tendo o seu devido direito ao salário reconhecido. Então, a gente tem que acabar com essa confusão e fazer uma administração com muita vontade, com muita firmeza, bem organizada e principalmente olhando as pessoas como prioridade. Tá certo. Eu vi ali que o Rafael Paredes está comentando e acompanhando aí. Muita gente na audiência. Estão gostando da entrevista? Deixem o seu like aí, tanto no YouTube quanto no Facebook. Tá ali o João Vitor Reis também mandando perguntas. São muitas perguntas chegando. E vou contar a novidade. Nós teremos mais um bloco hoje aqui, inclusive com o André Siqueira, que vai continuar com o Alencar daqui a pouco. E poderemos colocar também algumas perguntas aí da audiência que está acompanhando o Radar de Notícias 1847. Agora, você comentou aí na sua resposta anterior sobre a questão do esporte, né? Parece que o governo federal destina verba para a construção de um centro esportivo aqui na cidade. Seria melhor destinar essa verba para, de fato,
reformar, revitalizar ali o Tomeuzão, porque o Tomeuzão continua lá fechado. A prefeitura anunciou agora que parece que vai ter um edital aí de reforma e tal, mas, enfim, a população fica descrente, né? De fato, o Tomeuzão, eu pedalo, normalmente se eu estou sem agenda domingo pela manhã, eu saio pedalando pela cidade e aproveitando, vendo o pátio. Eu um dia desses mesmo, eu estava vindo aqui para o radar, era bem cedo. Final de semana você estava ali para cima, aqui perto da Timóteo Penteado ali. De fato, às vezes eu costumo pedalar e um dia fui lá para o lado do Tomeuzão, fui entrar no Tomeuzão, eu vou ser sincero, Guto, eu fiquei com receio. De tanta degradação que estava aquele espaço, muito usuário de droga, né? E a prefeitura, quer dizer, um espaço do esporte abandonado e tendo uma outra finalidade. E o esporte também é algo que tem a ver com a saúde, como você perguntou anteriormente. A gente sabe da importância do esporte, que também ajuda na saúde das pessoas, na atividade física. O governo federal, ele não faz administração de cada equipamento. Ele abriu os editais pelo PAC para que fossem apresentadas propostas de equipamentos novos, né? Então, não é ele que administra, vou pintar o Tomeuzão hoje ou não, vou reformar, não vou reformar. Isso aí compete ao município, que já é um equipamento municipal. A responsabilidade de administrar é do município. Por isso que são coisas diferentes. Então o governo federal está disponibilizando recursos para que algo novo seja feito. A responsabilidade de administrar o que existe é da prefeitura. Então garante-se algo, até porque Guarulhos precisa de mais equipamento esportivo. Logicamente precisamos cuidar dos que existem, né? Não dá para deixar abandonado um ginásio, eu diria que é até um ícone da cidade, tem um simbolismo imenso, né? Grande, importante, que está desse jeito com má utilização, um prejuízo para todo mundo, né? Alencar, falar um pouquinho agora sobre mobilidade urbana. A cidade também cresce cada vez mais, né? E a gente percebe que hoje mesmo, véspera de feriado, nós estávamos ali pela região central para chegar aqui até o Radar de Notícias que fica na Vila Galvão, quase 40 minutos. Com a ajuda do Waze ainda, porque eu vou pelo Waze. A gente conhece a cidade, mas o Waze dá boas rotas aí para fugir do trânsito. O que você pensa em relação à mobilidade urbana, Alencar Santana? E você vê, Guto, que se você andar nos horários mais de pico, pela manhã cedinho ou mesmo no final da tarde, você tem vários gargalos, vários pontos ali de trânsito onde eventualmente não havia, né? Eu deixo minha filha, quando eu estou aqui em Guarulhos na escola, em torno de 7, 7h30, para pegar a Tiradentes, ali na altura um pouquinho depois da prefeitura, sentido centro, até a Tiradentes, tem dia que demora de 20 minutos a meia hora. Só fazer aquela travessia da Tiradentes, próximo do Paravente ali, que tem aquele posto, até a Paulo Facini, demora de 20 minutos a meia hora. E do outro lado, na Otávio Braga de Mesquita com a Monteiro Lobato, é a mesma coisa. Porque eu passo lá todo dia levando também o Miguel pro colégio. Quando chega ali, meu amigo, e se você for em outras regiões da cidade, se você for Pulo Pimentas, na Juscelino, se você for na região do Dutra, na Papa João Paulo, em outros lugares, você falou do Otávio Braga, da Brigadeiro Faria Lima, depender do horário, você está perdendo tempo que antes você não perdia. E por que isso, Guto? Além de precisa da organização do trânsito em si, a cidade também cresceu de uma maneira desordenada, sem uma preocupação com o planejamento urbano. Guarulhos, historicamente, também foi mal planejada. Todas as principais avenidas são grandes e estreitas. A Timóteo, onde nós estamos aqui, sai da Fernão Dias, vai até o centro, é estreita. A Avenida Guarulhos sai do centro, passa pela Dutra, vai até a Ponte Grande, é estreita. A Otávio Braga é estreita. A Brigadeiro é estreita. A Juscelino é estreita. A Papa João Paulo é estreita. Quer dizer, são avenidas estreitas. E aí está se autorizando construções sem um devido planejamento, adensando ainda mais, isso gera maior fluxo, gera maior trânsito. Então está faltando um melhor ordenamento da cidade, um melhor planejamento do município e, logicamente, pensar o transporte público como prioridade. Hoje as pessoas demoram e estão pegando um ônibus superlotado. O transporte público, a qualidade diminuiu de uma maneira significativa. Quem é o responsável pela fiscalização? Prefeitura. Quem é o responsável pela organização? A prefeitura. Vou dar um exemplo. Você mora perto do Taboão. Sim. Desde 2014 ali tem um trem.
Secap e Taboão. Próxima Praça 8. Um trem que, para ele resolver o problema de Guarulhos, ele precisa ir adiante. Ele precisa se estender até a região do Bom Sucesso, Pimentas, para ele, de fato, beneficiar quem precisa. Mas a prefeitura sequer reorganizou o sistema de transporte para poder levar mais linhas para lá. A prefeitura sequer discutiu com o governo do estado o sistema de integração tarifária. Tem cidades onde o ônibus municipal chega na estação de trem, a pessoa que pega o usuário paga mais barato. Ou seja, ele paga um valor na tarifa do ônibus, quando ele vai pegar o trem, ele paga um pouco mais barato. Sequer a prefeitura discutiu integração tarifária. Sequer ela reorganizou as linhas. Então você fica algo desorganizado, gera um problema no transporte público, em especial para quem está usando, o usuário. E se você pegar o conjunto da cidade em relação ao trânsito, também você tem vários problemas por justamente falta de planejamento. Ricardo, os servidores públicos estão em campanha salarial e eles recusaram a proposta do governo que está propondo um reajuste na casa dos 2%. A relação do servidor público, de parte deles, vou nem falar a maioria, enfim, uma boa parte, uma parcela grande dos servidores públicos, a relação com o atual governo não é das mais amenas, vamos dizer assim, né? Relação de choque. O que você pode dizer aos servidores públicos? É possível se comprometer com essa categoria que é importante para o município? Primeiro, parabenizar os servidores pela luta, saudá-los, desejar sucesso nessa jornada justa, né? Estão trabalhando ali pela reposição salarial, pelo ganho salarial, né? Qualquer trabalhador tem direito a fazer isso. O servidor público, a primeira pergunta sua, uma delas foi sobre terceirização. Se nós pegarmos as unidades onde o serviço público, onde a unidade de saúde, onde o servidor é diretamente contratado, o tipo de tratamento é outro, o tipo de compromisso é outro. Eu não estou menosprezando o trabalhador da outra unidade, o problema é que a gestão tem um outro compromisso, um outro olhar. O servidor público merece não só a devida remuneração, a devida reposição, a devida valorização, precisa fazer os concursos de acesso, de evolução na carreira, né? A prefeitura, em muitos momentos, em algumas categorias, isso não fez a devida progressão, mas, ao mesmo tempo, o tratamento e a relação que se tem com o servidor público e com o serviço público. Isso é muito, muito importante. Parece que não, mas tem diferença nesse trato, até na motivação deles no trabalho, no dia a dia. Seja o servidor que está na unidade de saúde, seja um policial da GCM, seja um servidor que está na área de projetos, seja um fiscal, enfim, nas diferentes categorias que nós temos na cidade. Você sabe que em Brasília eu fui o relator do Descongela. O que é o Descongela? É um projeto que afeta o servidor público. Durante o governo Bolsonaro, na pandemia, se congelou alguns direitos inerentes ao serviço público, que envolve quinquênio, progressão e outros direitos ao longo do tempo, como se o servidor não tivesse trabalhado, como se ele fosse culpado pela pandemia. Ora, ele deu aula, ele atendeu na unidade de saúde, ele garantiu a segurança, mesmo que aula virtual, e tantos outros serviços. Por que o direito dele foi congelado? Por isso que o nome desse projeto é Descongela, para descongelar aquilo que foi congelado do governo Bolsonaro. Fui o relator, passou na CCJ e agora nós estamos batalhando para que ele possa ser aprovado no plenário. Da mesma maneira, eu fiz parte da comissão da reforma administrativa, a tal PEC 32 que o governo anterior quis aprovar. Só que lá eu estava contrário à reforma administrativa, porque ela permitia, se ela fosse aprovada, permitia que até a saúde, diretamente, professores fossem contratados por empresas terceirizadas. Se na saúde nós já temos esse problema, imagine na educação, professores também ali não serem contratados diretamente, sem um plano de carreira e a qualquer momento podendo ser alterado ali para uma empresa que ali ganhasse aquele contrato. E sem as garantias efetivas de estabilidade e outros direitos. A gente conseguiu barrar. O presidente Lira recentemente disse que quer voltar com essa PEC, mas nós não vamos deixar não, porque a garantia do serviço público, a estabilidade do servidor público e seus direitos não é privilégio, é uma garantia para o cidadão, porque o servidor público tem que ter garantia para poder exercer sua função. Tá certo. 18h57, ó, já adiantar para você que está na TV Guarulhos e também na Viva HD, no 508, que quando der 19 horas, o sinal cai da TV e nós vamos continuar mais um pouquinho nas redes sociais, no YouTube e no Facebook. Então já está sabendo, né? Encerrou aí, vem aqui para as redes sociais para continuar aqui o papo com o Alencar Santana
E no próximo bloco vamos receber aqui o André Siqueira, que vai continuar a entrevista com o Alencar. Alencar, vamos caminhando aqui para concluir esse bloco, mas é importante falar um pouquinho agora da questão política, né? O Eloy Pietá, ex-prefeito, ex-correligionário seu do PT, filiou o seu Solidariedade, a Janete também deixou o PT. Como é que você observou isso? Mandaram perguntar aqui, eu vi a audiência perguntando, né, se você tem mágoa do Eloy, mágoa da Janete, como é que fica essa relação? Nenhuma. Eu estou tocando o meu projeto, construindo a nossa candidatura, eles que saíram do PT, eles que se explicam o porquê, né? Agora, tem que dizer a realidade, não pode criar desculpa, né? Em 2020, o Eloy foi o candidato, eu apoiei. Em 2016, ele foi o candidato, eu apoiei. O meu compromisso não é pessoal, é com um partido político, um projeto que representamos. Um partido que tem uma história no Brasil, na cidade de Guarulhos, e que tem... O projeto não é individual, né? O projeto não pode ser de A, de B, de C, Guto, não tem sentido. Você que é um pré-candidato a vereador, o projeto não é só seu. Ele simboliza mais gente, representa mais pessoas. Não sou pré-candidato não, gente. Pode ser que eu venha a ser, viu? Será, né? Não. Mas, enfim. Então, o projeto é coletivo. E o projeto, como disse a presidenta Gleice, ele é feito de uma mão dupla, né? Lógico que o Eloy contribuiu muito para o PT, mas o PT contribuiu muito para ele. Porque se fosse só ele, por que em 2016 ele teve menos voto que em 2020? Porque justamente o voto é partidário. Porque em 2016 o PT estava numa situação pior, portanto teve menos voto. É natural. Agora, se alguém quer construir sozinho e falar de, não, porque vai ter a escolha... Eu vi gente falar, eu vou para o partido A, para o partido B para ser candidato a prefeito. Mas nem consultou os filiados? O que é isso? Então, assim, cada um que tem a sua decisão, responda por elas, mas não pode ficar jogando a responsabilidade para o outro, né? Aí, desculpa, é covardia, né? O Silvio Carlos, que é pai do Lucas Sanches, pergunta lá se o senhor acha que o petista vai votar no Alencar ou vai votar no Eloy? Olha, eu não tenho dúvida que o petista vai votar no Alencar Santana, candidato do Partido dos Trabalhadores, partido do presidente Lula aqui na cidade de Guarulhos. E digo mais, é Luiz Carlos? Silvio Carlos. Silvio Carlos, perdão. E pode ter certeza que muito mais gente na cidade, porque as pessoas sabem muito bem qual é o melhor projeto para Guarulhos. Inclusive, muitas pessoas aí nas redes sociais, mais uma vez fica a sugestão para a assessoria do Alencar, para o próprio Alencar que quiser dando uma olhada, muita gente mandando pergunta e também a gente percebe que ainda existe, Alencar, uma rejeição ao PT, pelo menos aqui nos comentários da entrevista com o Radar Notícias. Muita gente, PT nunca mais, PT 16 anos, PT não quero, não sei o quê. Como é que você imagina lidar com essa rejeição que ainda existe? A gente sabe que diminuiu, quem vive a política sabe, a rejeição caiu bastante, mas ainda existe. O PT é o partido que tem a maior preferência nacional, mais de 30%, 33%, 35%, saíram novas pesquisas essa semana. Os dados de Guarulhos também são semelhantes nas pesquisas que a gente faz. Logicamente tem gente que tem resistência, alguns uma atitude preconceituosa ou por não entender o que representamos, o que significamos, né? Eu não tenho vergonha e medo de dizer que sou do PT, meu primeiro voto foi ao PT, minha primeira campanha foi ao PT, minha primeira candidatura foi para o PT, 2 mandatos de vereador, 2 de estadual, 2 de federal, e tenho orgulho de representar esse projeto na eleição de 2014. E mesmo aqueles que porventura tenham resistência, estou à disposição a dialogar, entender a razão, porque eu não posso falar eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto, e nem não dizer o porquê. Aí fica, qual a razão? Estou disposto, se quiser me chamar para uma reunião, estou às ordens. Por falar em partidos políticos, essa semana eu conversei com o senhor por telefone, com outras fontes também, e aí a gente percebeu algumas movimentações, percebi também o senhor bastante discreto, vamos dizer assim, nas articulações políticas, até soltamos uma notinha que a moda mineira, né? Ele é guarulhense, inclusive não é mineiro, mas fazendo a política lá é a moda mineira, meio quieto e tal. Como é que está a articulação para a composição partidária? Quais partidos políticos o senhor imagina que estarão com o senhor nessa jornada aí de candidatura a prefeito? Estamos conversando com muita gente, diria que nós vamos ter uma aliança aqui boa, de 5, 6 partidos conosco nessa caminhada, eventualmente 7, né? Construído um projeto inovador, um projeto para o futuro da cidade de Guarulhos, um projeto criativo, de propostas que não só que dialoguem com a realidade das pessoas, né? Que vão ao encontro daquilo que o povo está precisando, mas ao mesmo tempo pense numa cidade de amanhã, uma cidade do futuro. Guto, Guarulhos não pode ser tratada como uma cidade pequena. Guarulhos não pode ser tratada como uma cidade envergonhada.
Guarulhos não pode ser tratado como o quintal de São Paulo. Guarulhos pode muito mais, é uma cidade grande que tem que ter sua identidade, sua força, suas belezas, né? Tantas oportunidades que nós podemos ter aqui, potencialidades, infelizmente elas não são bem trabalhadas pela gestão. Parece que a gente se encolhe, né? Achando que Guarulhos não pode, não tem condições, não sabe fazer. Não, nós queremos justamente pegar esse potencial para que a gente faça a cidade crescer mais, né? Se desenvolver melhor, com mais qualidade de vida, que seja uma cidade pujante. Nós estamos do lado da capital. Nós não podemos deixar que a capital, que nos abraça do ponto de vista territorial, do Jaçanã ao Itaim Paulista, nos sufoque. Nós temos que trabalhar isso como algo positivo. E aí a gente tirar melhor proveito nisso. Temos o maior aeroporto e a gente sequer tem um centro de convenção pujante na cidade. A gente tem uma rede hoteleira, mas podia ter uma rede hoteleira bem maior. A gente tem um maior aeroporto do país e da América Latina. Nós podíamos ter um centro gastronômico e cultural bem maior e melhor, para justamente ter mais oportunidade de negócio, de crescimento. A gente pode ter empresas na área de tecnologia, a gente pode ter um monte de coisa. O governo nem tudo ele vai realizar, mas ele pode induzir, ele pode incentivar, ele pode gerar estímulos para que isso aconteça no nosso município. Então esse é o nosso desejo aqui na cidade. Estamos dialogando com todo mundo, com os partidos nesse sentido. Eu não sou mineiro, mas sou filho de pai cearense, de mãe baiana, também com muito orgulho. Aprendi muito com eles, mas eu estou aprendendo com os mineiros na Câmara Federal. Tem coisas que só se fala na hora certa. Tá certo. Alencar, para encerrar aqui e a gente chamar o intervalo, aliás, continua aí na audiência do Radar de Notícias, deixa o seu like, viu, no YouTube, no Facebook. Mas a gente percebe o cenário cada vez mais cristalizado, né? Você tem Eloy Pietá, pré-candidato, Jorge Wilson, pré-candidato, Márcio Nakashima, pré-candidato, Lucas Sanches, Thiago Surfista e o Jesus. Como é que você enxerga esse cenário aí? Você acredita que todos esses nomes seguirão até o final como candidatos? Você tem alguma preferência aqui para enfrentar? Não posso dizer se as candidaturas estão postas, né? São candidaturas legítimas. Cada um deles está construindo o seu projeto. Não posso julgar se vão até o final, não vão até o final. Com alguns a gente tem um diálogo mais próximo, de amizade, de respeito, de conhecer ao longo dessa jornada, né? Outros pela afinidade política. Então, todas as candidaturas postas. Acho que agora, passado esse prazo de filiação, as coisas vão se definindo mais e vão afunilando mais. Você já pensou em algum vice ou mulher? E assim, eu estou sentindo falta de mulher candidata a prefeita e podia ter pelo menos uma aí. Pensou, a gente já pensou. Não tem nenhuma, Carla Ramaciotti. Não, se filiar um partido até dia 6, viu, Carla? Dá tempo, hein, Carla? Olha a dica aí, para quem está procurando uma boa vice, uma pessoa inteligente, uma representante da causa feminina, comunicadora, empreendedora. Olha, gente. Já pensou, a gente já pensou, mas nós vamos dialogar com os partidos que estão conosco, com as lideranças e construir esse nome, né? Não dá para ser uma vontade também minha, né? Aliás, alguns já se auto-indicaram o candidato de determinado partido, já escolhendo A, B, C, D, já escalando todo o time, né? Postura bem democrática. Quero dialogar bastante para isso. Para encerrar, realmente, a gente sempre trata aqui no Radar, porque tem algumas candidaturas que se vinculam mais, ou pré-candidaturas, perdão, que se vinculam mais ao espectro progressista, ao governo federal, o presidente Lula, especialmente a sua, do próprio Eloy, tenta ali também fazer essa junção, e algumas outras com o Bolsonaro, que é o caso do xerife, o Jorge Wilson e o próprio Lucas Sanches, que fica ali disputando o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro até tirou uma foto agora recentemente com o Jorge Wilson e tal, mas fato é que vença quem vencer a eleição, ou qualquer candidato que tenha esses apoios, quem vai governar a cidade não é nem o Bolsonaro, nem o Lula. Então, o que você tem a dizer em relação a essa relação com os governos, mas também com essa responsabilidade, porque se for vencer a eleição, não é o Lula que vai governar a cidade, com certeza é o senhor, né? Sem dúvida alguma. Olha, eu modéstia à parte, eu conheço Guarulhos da Vilania, Capelinha, Fortaleza, Cumbica, Recreio São Jorge, Cabo Sul, São Rafael, onde fiz uma agenda, inclusive, lá no domingo, Dutra, enfim, os diferentes cantos da cidade, Bom Sucesso, São João. Tenho dialogado com muita gente não adianta também achar que determinada coisa é um problema e as pessoas terem outra opinião. A gente escuta muito problema na área da saúde, iluminação pública, de segurança, transporte público, da zeladoria da cidade, né? Muitos pontos da cidade abandonados, largados. Sem dúvida a responsabilidade é do prefeito primeira. Mas para construir alguns projetos ousados,
né, para conseguir determinadas parcerias, é importante ter um relacionamento político próximo. E mesmo quando não tiver, ter a capacidade de dialogar, de levar demandas, de levar projetos, de buscar aliados, eventualmente deputados estaduais, federais, para que a gente possa conseguir maior apoio. Lógico que a gestão direta é a responsabilidade do prefeito, mas as parcerias são essenciais. Eu não tenho dúvida, se o governo municipal agora tivesse dialogado melhor com o governo federal, nas obras do PAC e outros programas, teria conquistado muito mais coisa. Mas, como eu falei, sequer na agenda que nós marcamos, o prefeito foi. Isso, e digo aqui, eu não convidei ele para ir na sede do PT. Eu não convidei ele para dialogar com a presidenta nacional do PT. Convidei ele para ir na órgão, na presidência da República, tratar de um investimento para a cidade de Guarulhos. Eu não posso ter esse tipo de preconceito. Com certeza, se eu for prefeito, eu vou levar projetos naquilo que compete ao Estado para defender a cidade de Guarulhos. Isso não quer dizer que eu vou me alinhar politicamente a ele. Com o governo federal, logicamente que nós estamos alinhados. Somos seu representante e vamos dialogar com muito mais, para trazer tantas outras coisas para a cidade de Guarulhos. Porém, Guto, há uma diferença. Assim mesmo disse, as candidaturas estão posicionadas, uma desse lado, outras do outro lado, mas isso tem a ver. É DNA da política. Nós falamos aqui de serviço público, de valorização, de respeito. O ex-presidente Bolsonaro não respeita o servidor público. O governador Tarcísio não respeita o servidor público. O prefeito, que aqui está de plantão há 8 anos, também não respeita o serviço público. Porque eles têm uma outra lógica de pensamento. Nós representamos uma lógica diferente. Enquanto a gente tem uma preocupação com as pessoas, com o social, com o ser humano que ali precisa do apoio do poder público, outro tipo de pensamento tem uma outra lógica. Então esse alinhamento também é importante. E aí eu quero dialogar contigo que está nos ouvindo. É também entender isso daí. As coisas não são aleatórias. Seria estranho se eu tivesse alinhado com o governador Tarcísio. Muito estranho. Muito estranho. Como seria estranho os candidatos a prefeitos do campo bolsonarista estar alinhados com o presidente Lula. Eu não posso negar isso, senão eu estou tentando enganar o eleitor. E a gente não pode enganar o eleitor, nós temos que ser honestos com ele, dizer quem nós somos. Porque a partir do momento que eu me escondo, eu tento enganar o eleitor, eu já tenho alguma coisa errada. Eu, no mínimo, não estou sendo transparente, não estou sendo honesto. E quando eu tento me camuflar, então, pior ainda. Quando eu tento também negar a minha história, pior ainda. Então o eleitor tem que ser tratado com respeito. Eu tenho um lado, mas isso não quer dizer que como gestor, como deputado, eu atendo ali demandas de diversas pessoas. Eu não posso perguntar para ela, você é azul, é vermelho, é rosa, é cor de laranja, é verde, não. Agora, ela tem que entender o meu posicionamento. Tá certo, Alencar. 19h10, vou pedir que você permaneça mais um pouquinho aqui para você fazer um bloco aqui agora com o André Siqueira, ele que um jovem jornalista, está aqui cada vez mais se empoderando aqui do Radar Notícias, trazendo boas pautas, boas perguntas. Um jovem é bom também a gente ver aqui a visão que o jovem tem da política e vai te fazer boas perguntas, tá bom? Nós também somos jovens, Guto. Claro. Bom, 19h11, um rápido intervalo, continua na audiência aí, deixa o seu like no YouTube, no Facebook. Rápido intervalo, o André Siqueira na sequência, continua o bate-papo aqui com o Alencar Santana. Mandem suas perguntas, agora o Rafa vai pôr as perguntas na tela aí, muita gente vai ter a pergunta lida aqui pelo Alencar. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um bloco aqui do Radar de Notícias, agora apenas nas redes sociais. Estamos recebendo aqui o deputado federal Alencar Santana, que gentilmente nos concede essa entrevista. Vamos para mais algumas perguntas. Eu agradeço ao deputado pelo seu tempo, por prestigiar aqui o nosso programa, que essa semana já recebeu o ex-prefeito Eloy Pietá, agora também o deputado Alencar Santana. Por isso a gente pede para que você deixe o seu like, comente também, para que a gente possa ganhar engajamento, muito conteúdo que estamos trazendo aqui no Radar de Notícias. Deputado, muito obrigado pelo seu tempo. Primeiro, para agradecer, André, novamente, né? Já estava aqui com o Guto. E parabenizá-lo, né? Você que também está fazendo aqui as entrevistas, participando aqui do Radar. E pela primeira oportunidade nós estamos juntos, desejar sucesso aí. O Radar, que é um programa conceituado na cidade, reconhecido pelo povo da cidade, o mundo da política acompanha, que traz informações importantes. Sucesso na sua jornada. Muito obrigado, deputado. Deputado, vamos começar, como o Guto disse, tentar também interagir com a nossa audiência que está aqui conosco, nos acompanhando. Rafa, por favor, coloca aí essa primeira pergunta. Pergunte para o Alencar se ele tem um projeto de governo para crianças e adolescentes com câncer, pois Guarulhos, a segunda maior cidade,
seus munícipes sair de Guarulhos para se tratar em outra cidade? Quem pergunta aí é Instituto Débora Adina. Isso. Primeiro, parabenizá-la pela pergunta, a responsável ali pelo Instituto, e fazer o convite que a gente possa dialogar mais sobre isso e nós estamos num processo de construir o plano de governo, dialogar com alguns setores para a gente entender algumas demandas e juntos apresentarmos soluções. Guarulhos, a gente falou da saúde no primeiro momento aqui, né? Você vê que o problema da saúde, ele é nas mais diferentes áreas. E falei que Guarulhos é uma cidade grande, uma cidade pujante, mas tratada como uma cidade muito pequena, envergonhada, tacanha, diria. E o atendimento na área do câncer, ele é muito precário. O Hospital Geral faz alguns atendimentos, e aliás, quando eu era deputado estadual, o primeiro momento que foi feito lá, a gente também mandou emenda para construir o centro oncológico, mas precisa para atender, como ela está colocando a demanda ali para as crianças, né, e adolescentes, que precisam, olha só, o Hospital da Criança, falava da questão da Gerir, foi o primeiro contrato terceirizado da cidade de Guarulhos pela Gerir. Se a gente pegar ao longo desse tempo, a gente viu quanto o tratamento ali, o atendimento foi deteriorado. Agora o prefeito diz que vai construir um novo, comprometendo toda a finança futura, porque é uma PPP, na verdade não tem dinheiro municipal no primeiro momento, mas está comprometendo o orçamento futuro, onde a gestão também não será do município. E a gente falava que muitos dos hospitais da cidade especificamente, que não estão com a gestão municipal, apresentam inúmeros problemas. Então o que a gente espera aí, é Débora, né? Isso. Do Instituto Débora, não sei se é a Débora exatamente ali quem que colocou, que a gente possa ter um atendimento, tanto para essa área, para criança e adolescente, como outros que precisam de um atendimento maior, de um atendimento melhor, de especialidades que tem uma carência imensa na cidade de Guarulhos. Rafa, mais uma do Dr. Zé Mário para a gente poder dar sequência aqui, por favor, a pergunta sobre saúde, né, que dominou a entrevista de hoje. Boa noite, Guto e Alencar. Alencar, nos dias atuais, é possível manter a saúde pública sem a terceirização? A lei de responsabilidade fiscal permite termos todos os profissionais concursados? Pergunta o Dr. Zé Mário. Zé Mário, cumprimentá-lo, ele que foi secretário de saúde. Zé Mário, nós temos vários equipamentos na cidade com serviços direto. Aliás, temos UPAs. A UPA do Continental é um exemplo e não tenho dúvida que o atendimento ali por parte dos servidores é bem melhor do que as outras. Agora, se eventualmente for usar o processo de terceirização, não pode ser simplesmente deixar a gestão na mão do outro. Porque quem vive na cidade, quem tem a responsabilidade política na cidade, é o prefeito, é o secretário, é a sua equipe. Você simplesmente terceirizar, terceiriza o prefeito, terceiriza o posto de secretário de saúde do qual o senhor foi, então não tem sentido algum. O que não dá é simplesmente para a prefeitura entregar a gestão e não acompanhar, não fiscalizar e deixar ser feita de qualquer jeito. Do jeito que está a saúde, quem está sofrendo é o povo, quem está indo na HMU, quem está indo na UBS, quem está indo nas UPAs, quem está indo no Hospital do Pimentas. O Hospital do Pimentas foi terceirizado, passaram-se 8 anos e 2 andares não funcionam. Zé Mário, você sabe muito bem, os contratos das terceirizadas na cidade de Guarulhos precisam ser passados a limpos e bem investigados, porque tem muita coisa a ser revelada. Deputado, entrando aqui na nossa pauta propriamente dito, há cerca de 3 semanas, o nosso analista, colunista Rabi Khalil, esteve aqui, na sua participação, e disse que na avaliação dele, um dos principais eixos da campanha do senhor seria roubar votos do ex-prefeito Eloy Pietá, em razão do cenário que as pesquisas hoje nos mostram, do Eloy na liderança e o senhor ali, digamos assim, num segundo pelotão. Qual a estratégia do senhor para fazer isso, roubar, entre aspas, né, claro, votos do Eloy para subir nas pesquisas? Eu não vou roubar voto de ninguém, né? Eu vou trabalhar para conquistar os votos ao meu programa, à minha proposta, assim como junto com os demais partidos e lideranças que estão conosco, né? Nos apresentando, falando o que a gente pensa, o que a gente quer, quem a gente é, o nosso compromisso político, né, as nossas propostas para a cidade de Guarulhos. Guarulhos tem que olhar para o futuro. Guarulhos não pode ficar presa no passado. Guarulhos, mais uma vez, não pode ser tratado como uma cidade tacanha que muitas pessoas tratam Guarulhos. Como se fosse uma cidade que não tem potencial. Não. Eu quero justamente trabalhar o oposto. O potencial da cidade de Guarulhos olhando para o seu futuro. Olhando para o seu futuro, cuidando da cidade do dia a dia e priorizando atendimento ao povo. Então nós vamos trabalhar, fazer esse debate e tenho certeza absoluta que o povo vai saber reconhecer
vai saber analisar, vai saber julgar e bem escolher, e estou confiante com esse processo. Deputado, a atual composição da Câmara de Vereadores, ela é essencialmente governista, uma maioria ali está na base do prefeito Guti. É claro que numa eleição tudo pode acontecer, mas num cenário hipotético em que essa configuração se repita, que os vereadores que lá estão se reelejam, e o senhor venha a ser eleito prefeito, em que o senhor, em tese, então, teria uma maioria da oposição, como fazer para que o senhor possa levar adiante projetos que serão fundamentais para a execução do seu plano de governo? Olha, eu respeito a Câmara, posso ter divergência com determinada votação, que porventura houve em determinado momento, é normal. Eu já fui vereador na cidade de Guarulhos, sem dúvida alguma, é uma das tarefas políticas mais difíceis, porque é um contato direto, muito próximo com as pessoas, uma cobrança diária, por inúmeros problemas. De uma poda de árvore, da iluminação pública, do buraco na rua, do mato que está alto, da vaga na creche, do problema na UBS. É uma cobrança muito, muito, muito forte. De um equipamento esportivo que precisa ser construído, enfim, de algo a ser feito em determinada região, ou de um projeto que envolve toda a cidade. Com muito diálogo, com muita conversa, dialogando, entendendo o vereador, o público que ele representa, a região que ele representa, e junto com eles a gente propor algo que o atenda também. Então, dos vereadores que estão ali, mesmo os que apoiam da base do prefeito Guti, tenho relação com vários, alguns já me apoiaram como deputado, alguns eu já fui vereador, aprendi muito na Câmara Municipal, mesmo eventualmente estando em lados opostos, e tenho o maior respeito. Eu não tenho dúvida que a gente ganhar na cidade, nós vamos construir muito com a Câmara, e a Câmara estará ao nosso lado, porque ela estará do lado de Guarulhos, dessa Guarulhos que olha para o seu futuro. Deputado, o senhor é o candidato do PT aqui na cidade, o partido este que pela primeira vez na história não terá candidato a prefeito na cidade de São Paulo. Guarulhos é a segunda maior cidade. Queria que o senhor fizesse uma avaliação para a nossa audiência. Qual a importância da cidade de Guarulhos para o Partido dos Trabalhadores? Muito grande. Estamos tratando do segundo município do estado, o 13º do país, onde o PT já governou aqui por 16 anos, deixou a sua marca. O PT governa o país, governa hoje 4 cidades do estado de São Paulo, já governou praticamente quase a toda a grande São Paulo em determinado momento, já governou Osasco, Carapicuíba, Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá, que governam novamente, Guarulhos, né, já governou Campinas, se a gente pegar na outra região, São José dos Campos aqui no eixo Dutra. Então, é uma cidade grande, muito importante por ser rica, pela sua localização, pelo seu segundo eleitorado, pela segunda economia do estado de São Paulo, enfim, por um conjunto de características que Guarulhos tem. Então, ela é estratégica para o Partido dos Trabalhadores, para justamente também apoiar, defender e implementar aquilo que hoje é representado pelo governo federal, o projeto do presidente Lula. A reconstrução do país, e Guarulhos precisa de muita atenção, para a gente também reconstruir coisas básicas e fazermos coisas novas. Já que o senhor citou o presidente Lula, vamos voltar um pouco no tempo. No segundo turno da eleição de 2022, o agora ex-presidente Jair Bolsonaro teve mais votos que o presidente Lula aqui na cidade, pouco mais de 50 mil votos. Pergunto ao senhor, quanto ajuda e quanto atrapalha ser o candidato do presidente Lula numa cidade que na última eleição deu mais votos ao nome da direita? Ajuda bastante. 2018, primeiro que ajuda bastante, sem dúvida alguma, se pegar as pesquisas, a maior transferência de voto em Guarulhos é o apoio do presidente Lula. O presidente Lula está na casa de 33, 35, o ex-presidente na casa de 20 e pouco, né? Então ajuda muito. Se a gente pegar o sentimento na Grande São Paulo, a gente percebe que esse sentimento de Guarulhos também vale para a Grande São Paulo. Vale para a capital, onde você diz que o Boulos disputará, e vale para as cidades da Grande São Paulo. Então isso ajuda. Por mais que, como a gente dialogava aqui com o Guto, tem resistência de um lado. Mas na política, quando não tinha essa resistência, tinha outros motivos e pessoas também resistiam, e assim na política, ninguém é 100%. Tanto é que nós temos eleição porque tem projetos distintos, tem propostas distintas, tem significados distintos na política. E eu não tenho problema nenhum em defender esse projeto. Eu defendi em 2018, com o presidente Lula preso. Defendi em 2022. Então,
para mim não tem problema nenhum. Mais uma vez, eu não posso negar quem eu sou, né? Aquilo que eu penso, senão eu estou enganando as pessoas. Aí a pior coisa que tem é o político que se esconde e tenta enganar. Deputado, mais duas perguntas para o senhor. Uma, eu vou repassar ao senhor a mesma pergunta que fiz ao Eloy Pietá quando ele esteve aqui conosco no começo da semana. Pelo menos até o início da atual semana, Guarulhos era a segunda maior cidade, a segunda cidade com o maior número de mortes causadas pela dengue. Mas não é exatamente uma novidade. Todo começo de ano nós temos chuvas, nós temos essa questão do surto de dengue. Caso o senhor venha a ser eleito, que compromisso que o senhor faz com a população de Guarulhos, no sentido de o que a gestão do Alencar fará de diferente para evitar que tenhamos um novo surto de dengue aqui na cidade de Guarulhos? Primeiro, fazer aquilo que lhe compete diretamente, né? Limpeza de espaços públicos, de onde possa ter água empoçada. Se a gente fazer uma boa zeladoria da cidade, isso diminui também os focos de água parada, né? De garantir que haja os agentes de vetores da cidade façam o seu trabalho. Hoje nós temos uma quantidade de agentes que não estão exercendo a sua função primeira, estão deslocados do seu posto de serviço, o que compromete a prestação do serviço. Então fica uma cidade que poderia ter 200 e poucos profissionais ou 100 e poucos profissionais, tem menos de 100 trabalhando na atividade fim, o que compromete o serviço. Campanhas de conscientização para as pessoas, que pode ter eventualmente dentro de sua residência também um foco de água parada. O problema não é só dela, né? Passa a ser social, passa a ser coletivo, né? Divulgação. Então tem várias medidas, seja ação direta, efetiva, da que a prefeitura pode fazer para evitar que o mosquito não se prolifere, seja fazendo ações para poder matá-los, né? Ao mesmo tempo campanhas de conscientização para que a sociedade também se engaje e dentro do seu espaço privado ela também tem a sua responsabilidade de agir. Então tem muita coisa a ser feita para evitar algo que infelizmente está ocorrendo em Guarulhos, ocorre em outros municípios e que pode se agravar ainda no próximo período. Isso passa também por incentivar a vacinação, deputado? Pergunto isso porque nós falamos aqui essa semana no Radar que mais de 1 milhão de doses estavam perto de ser vencidas e o Ministério da Saúde vai recolher essas doses e distribuir para outros municípios. Qual a importância de conscientizar a população de se vacinar contra também esta doença? Bem lembrado, André, você colocou uma questão importante e dizer que o governo federal repassou uma quantidade de vacinas imensa para a cidade de Guarulhos e o número de pessoas vacinadas ainda está baixo. Ou seja, quando eu falo de campanha de conscientização também é para isso, né? Porque a prefeitura não pode se omitir, o poder público. Ele não pode se omitir, né? Ela tem a responsabilidade. Vou dar um exemplo na questão da Covid. O ex-presidente, ele poderia até não ter se vacinado, se ele quisesse. Eu não vou. Mas ele, como presidente, tinha obrigação de incentivar que as pessoas se protegessem. A prefeitura municipal, se tem um gestor dela que fala, eu não vou, mas ele tem obrigação. O prefeito, a Secretaria Municipal de Saúde, a Vigilância Sanitária, os órgãos competentes, de não só nesse caso da vacina especificamente, mas de terem outras ações para poder coibir que o mosquito se prolifere e que as pessoas se protejam. Então, isso é responsabilidade, né? Então, você bem lembrou, nós temos vacina, o governo mandou um bom lote para cá, é verdade que precisamos de mais, mas a prefeitura nem essa parte está fazendo de incentivar de campanhas para poder... O Brasil foi tão destruído, que o Ministério da Saúde está tendo que reconstruir até o Zé Gotinha. Olha só o prejuízo que nós tivemos do ponto de vista da saúde pública nesse período. E para a gente encerrar, deputado, falamos aqui sobre diversas questões da cidade, mas o deputado e também pré-candidato, eu não poderia deixar de encerrar essa entrevista sem perguntar para o senhor um assunto que tem dominado o noticiário há 6 anos e que ganhou capítulos novos nessa semana. Foram presos 3 pessoas acusadas de serem os mandantes da morte da vereadora Marielle Franco e nessa semana a CCJ da Câmara, onde o senhor atua, adiou a votação do relatório que defendia a manutenção da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão. Que tipo de recado a Câmara dos Deputados passa à sociedade ao fazer isso e qual a avaliação do senhor sobre esse episódio especificamente? Primeiro, o desfecho importante é a Polícia Federal, a Justiça, ter revelado aí quem foram os mandantes da morte de Marielle. E que essa investigação continue, se tiver outras pessoas envolvidas, que elas também sejam descobertas, investigadas e punidas.
Pela ação que foi feita, tem a participação de um deputado federal, o deputado Chiquinho Brazão, do União do Rio de Janeiro. Ele teve o pedido de prisão preventiva decretada pelo STF e foi para a Câmara, vamos dizer, autorizar ou não a continuidade dessa prisão preventiva. O primeiro momento é analisado na CCJ e depois ao plenário. Então esse é o rito, né? Infelizmente, teve um deputado que pediu vista, um deputado do Novo, o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. O que é o pedido de vista? Ele tirou de análise. Então a gente não pôde levar voto. Nós defendemos, toda a nossa bancada, que pudesse ser apurado, isso foi na terça-feira, que fosse apurado e votado na terça-feira, porque não dá para ficar com essa ferida de 6 anos, de uma morte emblemática, de uma morte política, né, contra uma ex-vereadora que atuava no Rio de Janeiro por grupos milicianos, né, que ali fizeram aquela morte bárbara dela e do motorista, o Anderson. Então essa ferida precisa ser sanada, ser curada, e a melhor maneira não é só descobrir, mas também punir os seus responsáveis. Então a gente queria votar, mas infelizmente o deputado pediu vista, e aí vai ficar só para a próxima reunião da CCJ. Segunda semana de abril, se não houver nenhuma mudança. Segunda semana de abril, porque na verdade a vista, ela diz que quando pede vista, você tem que passar 2 sessões ordinárias. Isso. Só para depois voltar a plenário. Então provavelmente vai ser ali dia 9 ou dia 10 de abril. Só para encerrarmos, deputado, uma provocação que eu coloco para o senhor. Quando convém, a Câmara dos Deputados acelera, tratora a votação de algumas coisas, muitos requerimentos de urgência levados direto ao plenário. Nesse caso, pediram mais tempo para análise. Passa uma sensação ruim, um recado ruim para a sociedade, né? Não tenho dúvida disso, acho que o recado não é bom, mas ali, mais uma vez, nós defendemos a votação na terça que passou, foi pedido vista. O rito diz o seguinte: qualquer deputado pode pedir vista, se pedir vista, tem que passar 2 sessões para ter uma nova reunião. Passado 72 horas sem análise da CCJ, o presidente da Câmara pode avocar para o plenário. Então, diferentemente de um projeto de lei onde o número de assinaturas leva direto ao plenário, no caso de um processo onde você está julgando alguém, você tem um rito diferente. Você, querendo ou não, a pessoa tem direito à defesa. Nós queremos, o advogado dele se manifestou. Nós temos que garantir o direito à defesa. Então, você tem um rito um pouco diferente. Mas se o deputado não tivesse pedido vista, seria julgado na terça. Ele pediu, vai ter que passar esse prazo. Ele não podia ir direto ao plenário sem isso. Porém, se passou 72 horas, não julgou, o presidente pode ele diretamente avocar o plenário e o plenário decidir. Bom, quero agradecer ao deputado Alencar Santana, pré-candidato a prefeito aqui da cidade de Guarulhos, que nos concedeu essa longuíssima entrevista em que falamos sobre diversos assuntos da cidade de Guarulhos também, e encerramos com essa pitada da política nacional, digamos assim. Então, deputado, agradeço pelo seu tempo, agradeço pela sua entrevista. As portas do Radar de Notícias estão sempre abertas. Espero que o senhor volte o quanto antes para debatermos sobre a cidade nesse ano de eleição. Muito importante, então, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, André. Prazer estar aqui com todos do Radar, contigo, com toda a equipe, todos que nos acompanham e novamente nos colocar à disposição. E desejar uma boa Páscoa, né, um bom domingo de Páscoa com toda a família, com todo mundo, uma boa celebração também na sexta-feira, enfim, de muita paz, união e fraternidade entre todos. Ponto final, então, nessa edição do Radar de Notícias, às 19h34. Desejo também uma boa Páscoa a todos que nos acompanham. Estamos de volta, então, na próxima segunda-feira. Uma boa noite e até a próxima.